E eu te conto que a Rumo, que é a maior operadora de ferrovias do Brasil, controlada pelo grupo Cosan, completou recentemente uma década na B3 com a listagem das ações. A empresa renovou recentemente a concessão da Malha Paulista, colocou em marcha a operação da ferrovia Norte-Sul e atualmente se dedica a uma das maiores obras de infraestrutura no Brasil, a expansão da Malha Norte de Rondonópolis, no Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde. Para falar sobre os planos, desafios desta gigante sobre trilhos, eu converso e recebo aqui nos estúdios da CNN Pedro Palma, CEO da Rumo. Também participa aqui, aqui embaixo no meu quadradinho, o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner, a quem dou as honras de começar a nossa conversa, já que foi ele que trouxe este convidado. Hittner, por favor, boa tarde. Obrigado, Naka. Boa tarde para você. Sempre embaixo de você, né? Vamos colocar na hierarquia. Pedro Palma, muitíssimo obrigado pela visita aí no estúdio da CNN em São Paulo. Ficamos muito agradecidos pelo seu tempo e pela atenção. Deixa eu começar pedindo, na verdade, um grande panorama. A gente até elencou aqui, teve renovação da Malha Paulista, a operação da Norte-Sul que vocês levaram em 2019, se eu não estou enganado, 2020, já estão sendo colocada ali em prática. E agora esse grande projeto de expansão da Malha Norte. Dá um panorama para a gente do investimento, principalmente da Rumo, e em especial ali da Malha Norte, que é uma obra desafiadora, multibilionária e que deve ir em etapas. Queria que você colocasse um pouco esse faseamento da Malha Norte e dar uma pincelada aí nesses demais projetos da Rumo. Boa tarde de novo. Primeiro, muito obrigado, Hittner, pelo convite. Prazer estar aqui falando contigo. Prazer estar aqui contigo também, Naka, nesse estúdio, falando com todos os assinantes aqui da CNN Money. Falando um pouco sobre esses investimentos da Rumo, como vocês bem colocaram aqui, a Rumo é uma companhia que, ao longo dessa última década, ela vem fazendo investimentos muito robustos no sistema ferroviário brasileiro. Eu vou pegar aqui, Hittner, antes até de começar a falar sobre a Malha Norte, retroagir um pouco só até 2019, como você comentou, com relação ao investimento da Ferrovia Norte-Sul. Nós vencemos e assumimos aquela concessão em meados de 2019 e naquele momento começamos um plano de investimentos bastante robusto, foram mais de 4 bilhões de reais já investidos para colocar essa ferrovia plenamente em operação. Nós já começamos a operá-la em 2021, em 2023, fizemos a conclusão completa de toda a via, com vários terminais, várias novas operações sendo colocadas em marcha. Não vou detalhar todas aqui nesse momento, mas só para engatar contigo a questão da expansão da Malha Norte, que foi o coração da tua pergunta. A Malha Norte é uma malha absolutamente essencial para o escoamento do agronegócio brasileiro, para a balança comercial brasileira. A gente ouviu agora há pouco o Naka comentando sobre a importância das cargas agrícolas na balança comercial do Brasil. E a Rumo tem bastante orgulho de ser um elemento absolutamente imprescindível para que essas cargas cheguem com competitividade nos portos, principalmente aqui no Porto de Santos, que é o porto mais competitivo do Brasil para acessar o seu principal mercado consumidor de commodities agrícolas, que é o mercado asiático. E dentro desse contexto, a Rumo, ainda lá em 2022, 2023, começou um projeto de expansão da sua malha ferroviária, saindo ali do sul do estado do Mato Grosso, com destino final na cidade de Lucas do Rio Verde, no coração da produção agrícola do Mato Grosso. Esse é um projeto, Naka e Hittner, que vai colocar mais de 700 quilômetros de novos trilhos na malha ferroviária brasileira. É o maior projeto ferroviário sendo efetivamente construído hoje no Brasil. Nós estamos avançando com muita velocidade, muito afinco, na primeira fase desse projeto, que são os primeiros 160 quilômetros, chegando até a cidade de Dom Aquino, próximo ali à Primavera do Leste. E no ano que vem, nós já teremos o primeiro terminal dessa fase de expansão, com 10 milhões de toneladas de grãos sendo adicionadas como capacidade para o sistema ferroviário, permitindo com que os agricultores, os produtores agrícolas do estado do Mato Grosso,
tenha um acesso ainda melhor e maior à capacidade ferroviária competitiva, segura e de baixo carbono, que é a solução da Rumo. Pedro, falando sobre essa demanda do agronegócio, conversando com analistas que acompanham o setor logístico, eles apontam que a demanda por transporte por logística, por exemplo, na cultura da soja, continua bem firme, mas não dá para dizer a mesma coisa, por exemplo, de outras culturas, como é o caso do milho. Isso já começa a afetar, por exemplo, a capacidade da companhia de precificar o frete, porque houve uma certa decepção com a capacidade da empresa de precificar as tarifas. O que dá para dizer sobre demanda e a capacidade da Rumo de cobrar o que deveria ser justo dos seus clientes? Não, perfeito, Naca. E o preço justo é o que quem vende e quem compra concordam, né, naquele preço. Então, tá começando a resposta. No fundo, a gente está satisfeito com os níveis de preços que nós temos hoje. E quando a gente enxerga a demanda, não só atual, mas a futura para o sistema logístico aqui da Rumo, a gente vê com uma demanda muito saudável. A tendência de crescimento da produção agrícola, e aqui eu vou me focar no estado de Mato Grosso, que é o principal mercado dentro da nossa estrutura, ela é muito sólida. A expectativa é que nos próximos 10 anos você aumente em mais de 40 milhões de toneladas a produção agrícola do Mato Grosso, porque você tem um mercado internacional que precisa desse produto para alimentar a sua população. E você também no mercado interno brasileiro, e aqui para pegar o teu ponto, Naca, com relação às operações de milho, você também tem demandas internas que geram subprodutos que são a carga ferroviária. Quando a gente fala do milho, o milho ele hoje tem um ritmo de aumento de produção no estado do Mato Grosso que é até maior do que o ritmo de produção, o aumento do ritmo de produção da soja. Porque o advento, por exemplo, das plantas de etanol de milho incentiva os produtores a plantar cada vez mais, e isso faz com que você tenha mais milho para garantir a exportação e, ao mesmo tempo, garante também para a ferrovia uma demanda de etanol de milho para ser transportado e também o DDG, que é um, entre aspas, subproduto da produção do etanol, mas que é, no fundo, um material de ração animal muito nobre e que tem um potencial de exportação também muito interessante e muito robusto. Então, quando eu olho o cenário como um todo do mercado agrícola brasileiro, em Mato Grosso em particular, a gente enxerga uma demanda muito sólida, muito robusta, não só hoje, mas olhando, e principalmente olhando para frente, seja os próximos 3, 5, 10 anos. Palma, eu queria entender um pouquinho com você a quantas anda a operação comercial da Ferrovia Norte-Sul. Vocês entraram no leilão, arremataram a concessão da Ferrovia Norte-Sul ali, do tramo sul, né, de Anápolis para baixo, e só para deixar claro para quem nos acompanha que de Anápolis para cima, essa operação sendo feita pela VLI, já estava em curso, já estava bem estruturada e é um escoamento que vai ali para o norte do país, né, para os portos lá de cima. Para a carga que desce, ou no sentido contrário, a carga que sobe ali para Goiás, Tocantins, como que está a operação comercial? Vocês já conseguiram estruturar uma operação comercial regular, com cargas regulares, com clientes fixos, para fazer uma diferença na logística? Eu lembro quando a Brado, que é um braço de vocês, começou a fazer a operação dos double decks. Essa operação já está devidamente estruturada? A Norte-Sul já roda em seu pleno potencial? Sem dúvida, Hitner. A Norte-Sul hoje ela está plenamente operacional e ela já vem sendo um elemento muito relevante nos resultados da Rumo. Hoje a gente já transporta em toda a ferrovia Norte-Sul, lembrando que em 2019 era zero, fomos nós que concluímos a construção da Norte-Sul. Hoje nós já transportamos aproximadamente 10 milhões de toneladas dentro daquela malha. E essa malha, ela está sob gestão da Rumo, desde Palmas, ali no estado de Tocantins, e a malha central ela se conecta com a malha paulista em Estrela do Oeste, aqui no estado de São Paulo. Nós hoje temos operações funcionando desde Alvorada, no sul do estado de Tocantins, com operações de grãos. No norte de Goiás, nós temos operações em Santa Isabel, operações de bauxita,
uma operação para um importante cliente nosso, a CBA, fazendo o transporte dessa bauxita até a cidade de alumínio aqui em São Paulo, então para a produção efetivamente de alumínio dessa unidade. Nós temos operações aqui com a Brado, Hitner, como você comentou, a partir da cidade de Anápolis, trazendo produtos para o mercado interno aqui de São Paulo e voltando com mercadorias também de São Paulo para o abastecimento de Goiás. Operações na cidade de Rio Verde, onde ali nós temos um grande complexo multimodal, com operações de soja, milho, farelo, mais recentemente também combustíveis e também desde há 2 anos atrás, operações de fertilizantes, garantindo que a gente tenha um atendimento logístico para todos os produtores daquela região muito sólido. Operações também em São Simão, ali no sul de Goiás, com farelo e grãos, e operações de açúcar na cidade de Iturama, ali no Triângulo Mineiro. Então, a Ferrovia Norte-Sul, que dentro de casa aqui da Rumo, nós chamamos de Rumo Malha Central, já é uma realidade, já é uma operação plenamente operacional, mas mais importante daquilo que a gente já faz é o potencial que a gente ainda vê. Então, não acredito que a gente explorou ainda todo o potencial de cargas dessa ferrovia. Até porque a própria disponibilidade de logística incentiva cada vez mais a produção, e eu não tenho a menor dúvida que quando nós falarmos de volta daqui a uns 5 anos, esses números que eu mencionei agora serão ainda maiores, serão ainda melhores e mais diversos em termos de carga. Só me permita um pequeno complemento, por gentileza, desculpe, Naka. Transporta hoje, a Malha Central transporta hoje 10 milhões de toneladas. Qual que é a projeção de vocês para o futuro próximo? E eu só faço uma autocorreção aqui, peço desculpas pela informação que eu trouxe de que a Rumo opera de Anápolis para baixo, na verdade é de Palmas, em Tocantins, para baixo. Correção feita. Não, tranquilo. Não. Sem desculpas, só. Hitner, o potencial que nós enxergamos da Malha Central, é duro dizer em que prazo a gente vai olhar isso, mas eu não tenho dúvidas que se eu projeto para um patamar de 5, 6, 7 anos, nós deveríamos ver números acima de 15 milhões de toneladas de potencial de operação nessa ferrovia. Claro que o tamanho efetivo do transporte vai depender das negociações, do desenvolvimento comercial e do efetivo desenvolvimento do mercado. Mas, sem dúvida alguma, é uma operação que eu vejo com a capacidade de expansão muito positiva, muito grande ainda. Pedro, o começo do ano foi bem desafiador para a companhia, né? O resultado financeiro foi negativo. O segundo trimestre, os senhores conseguiram trazer uma reversão desse quadro. Diante disso, eu queria entender se já dá para dizer que aquela situação do começo do ano é uma página virada, aquela situação foi completamente ultrapassada. E aproveito para perguntar algo sobre o seu grande acionista, a Cosan. Ela está num momento bastante importante de reestruturação, com intenção de reduzir a alavancagem, inclusive com a venda de ativos, né? A Cosan tem sido bastante forte neste plano. A Rumo aparece neste plano de, eventualmente, desfazer de alguns dos ativos? Deixa eu responder primeiro aqui, Naka, a tua pergunta pela ordem, né, com relação aos resultados aqui do semestre. Quando nós olhamos o resultado e a nossa projeção para dentro do ano 2025, a gente reafirma o guidance que a gente já passou para o mercado, que nós vamos cumprir os nossos objetivos de geração de caixa, medido ali pelo EBITDA, também os nossos números de volume e os nossos números de aplicação de capital, né, o nosso investimentos dentro da malha. É natural que no primeiro trimestre, é razoavelmente comum que seja um primeiro trimestre mais fraco. O desse ano especificamente foi mais fraco ainda, porque a gente veio de um ano de quebra de safra no ano de 2024, então o volume de produtos disponíveis eram menores do que normalmente existem. Você teve depois uma entrada, uma normalização desses volumes, com todas as questões de organização comercial para essa retomada de operação, mas nós vemos sim um patamar de resultados, um patamar de operação da companhia bastante saudável. A Rumo hoje está, quando a gente olha os seus resultados dos últimos 12 meses, e mesmo aquilo que a gente está fazendo agora, um resultado bastante sólido, onde a gente está fazendo os melhores resultados
da companhia em toda a sua história. Então, nesses 10 anos, é uma companhia que cresceu bastante, cresceu absurdamente e, sem dúvida, tem um futuro ainda maior pela frente, mas o que a gente está fazendo hoje é bastante sólido e garante, sim, a nossa capacidade de geração de caixa e de continuidade dos nossos investimentos. Com relação ao nosso acionista de referência, Naka, como você comentou, não posso falar sobre o acionista, obviamente, então essa é uma discussão do acionista. O que eu posso falar aqui é um pouco do que o próprio acionista fala publicamente, né, sobre a sua condição, é que a Cosan vai resolver as suas questões de balanço, as suas questões de otimização de estrutura de capital. E olhando para as companhias e olhando especificamente para a Rumo, a Cosan sempre foi muito vocal em dizer que qualquer solução dela não impacta a Rumo. No fundo, a Rumo, e eu aqui como executivo da Rumo, tenho uma missão de garantir que a gente continua com os nossos projetos, continua tocando a companhia da melhor forma possível, e é isso que a gente enxerga no dia a dia. E eu não tenho nada além de suporte do nosso acionista de referência em relação à continuidade dos nossos planos e a fazer o que é correto e o que é melhor para essa companhia aqui. Muito bem, Hittner. Palma, só para a gente concluir, sabe quem teve mais cedo aqui hoje no CNN Money foi Guilherme Sampaio, diretor-geral da NTT. E ele nos dizia que é desejo do governo e da NTT colocar para leilão no início do ano que vem a EF-118 ali entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tem também aquele projeto de novos trechos da FIOL, FICO-FIOL, para serem licitados, pelo menos estão no cardápio de concessões do governo federal. Eu te pergunto, é de interesse da Rumo expandir de olho nesses projetos ou o foco total e absoluto da Rumo nestes próximos anos para novos investimentos está na expansão da Malha Norte? Muito claramente, Hittner, o nosso foco é na expansão e na execução dos projetos que nós já nos comprometemos. Não tenho a menor dúvida que o corredor que nós temos, Malha Norte, expansão dentro do estado do Mato Grosso, recapacitação de Santos, ampliação da capacidade da Malha Paulista e utilização do potencial completo da ferrovia Norte-Sul, da Rumo Malha Central, é o coração da nossa estratégia, é o coração daquilo que a gente quer fazer. Obviamente, como a maior empresa de logística ferroviária de cargas do Brasil, a gente não se furta e não vai deixar de analisar todo e qualquer projeto ferroviário que o governo coloque na rua. Faz parte do nosso dever e é parte, obviamente, do nosso DNA, analisar esses projetos e ter um cuidado muito grande para entender se esse projeto casa dentro do nosso portfólio e da nossa capacidade de execução. Mas o que eu posso afirmar aqui agora é que o nosso principal foco e desejo é seguir executando com muita qualidade, com muito empenho, com muita velocidade, os projetos que a gente já tem dentro do nosso pipeline. Muito bem, a gente conversou com o Pedro Palma, CEO da Rumo, que muito gentilmente nos visitou aqui nos estúdios da CNN em São Paulo. Pedro, obrigado pela presença. Vamos marcar a próxima conversa aqui no CNN Money. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Hittner. Muito obrigado, Naka.